Tô com saudade da escola, quero que as aulas voltem, mas eu acho que esse não é o momento. Tô com saudade dos meus amigos. Eu acho que eu ainda tô com medo de entrar na sala de aula, acho que tô ainda um pouco inseguro, porque, sei lá, vai se tem alguma pessoa que pode estar e não sabe. Eu acredito que não tenha necessidade nenhuma das crianças voltarem para a escola hoje. É óbvio que se a gente for parar para pensar no lado, voltou shopping, voltou tudo, por que não aula? Gente, criança de 3 anos, de 4 anos, eles não sabem lidar com esse tipo de situação. Imagina só uma criança passar 8 horas dentro de uma sala de aula com máscara o tempo todo, porque o meu filho estuda integral. Assim, a gente tem que começar a ter noção do que está acontecendo, começar a ter noção que a gente não pode esperar alguém da nossa família, alguém próximo passar por isso para poder ter noção do perigo que é esse vírus. Emílio, é hora de voltar às aulas? De novo, a gente tem que olhar para a ciência. Como é que a ciência vai nos respaldar para essa resposta? Quando lá foi tomada a decisão do fechamento de todos os segmentos, a gente tem que olhar que a pandemia ela atingiu a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Todos os segmentos foram afetados, seja o segmento de serviços, o segmento da indústria, do comércio e também da educação. Portanto, cabe-nos também, da mesma forma que o comércio, que a indústria, os serviços criaram protocolos de biossegurança para esse retorno, cabe sim nós olharmos também para a educação. Nesse momento, o que nós temos que imaginar? Nós temos que imaginar que nós temos um país de dimensões continentais. Portanto, essa resposta ela não é única para o Amazonas e para o Rio Grande do Sul. Deve sim, então, de forma binária, né, respondendo o teu questionamento, Sandro, o que nós acreditamos, sim, as aulas presenciais precisam ser regressadas, elas precisam ser de volta postas em práticas. Agora, isso não significa que o país inteiro deva fazer isso ao mesmo tempo. Aquela mãe, por exemplo, quando coloca, você acha que uma criança de 3, 4 anos de idade vai ter esse comportamento? Não. Mas me perdoe, mãe. Vamos olhar para os outros jovens. E os jovens que estão agora no ensino médio e que estão prestes a prestar o Enem. Será que a gente não precisaria olhar também por eles? Será que não caberia-nos um olhar mais empático e a gente poder flexibilizar aquilo que é possível ser flexibilizado? Será que a escola, com padrões de biossegurança, com todas as instruções aos gestores, aos professores, numa construção coletiva, não poderia dar alternativas para aqueles que, primeiro, minimamente perguntar quais dos meus alunos estão tendo acesso às aulas virtuais? E se eles pudessem permanecer com elas até que o retorno fosse paulatino? Será que nós não podemos flexibilizar os próprios segmentos, iniciando pelo ensino médio, passando por fundamental, anos finais, de sexto ao nono ano, e depois chegar aos pequenos? O ponto é um só. E existem alunos que estão com muita dificuldade desse aprendizado. Nós temos que olhar o Brasil como um algo todo. E o questionamento que se faz aqui é, na nossa opinião, sim, as aulas presenciais, elas devem ser retomadas em algum momento, baixo a um protocolo de biossegurança estabelecido, antes de mais nada, numa construção coletiva entre a Secretaria Estadual e Municipal de Educação, os seus gestores, os seus professores, os seus pais e os seus alunos, e flexibilizar naquilo que é possível. Nós fizemos isso com shoppings, nós fizemos isso com as praias. Por que nós não fazemos isso também com as escolas? Aquele jovem, né, do Rio de Janeiro, que disse, eu tenho medo de me contaminar. Ao ir para a praia, ele não tem medo de se contaminar? Então, a gente só tem que não ser mais realista do que o rei. E, ao mesmo tempo, exercer a empatia daquilo que é necessário. Eu não tenho que olhar só para a minha realidade e esquecer da realidade do outro. Então, para concluir, é o seguinte, nós temos um país continental, com uma diversidade regional absurda e que deve, sim, ser respeitada. A volta às aulas tem e deve que acontecer. No entanto, com protocolos de biossegurança e numa construção coletiva, seja das secretarias estaduais e municipais de educação, seja com gestores,
com professores, pais e alunos.